tá dando retorno. Para você que é apaixonado por esportes, está no ar o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube. Definidas as quartas de final da Champions League e da Liga Europa. Notícias do futebol europeu e muito mais a partir de agora. Você fica ligado. Comigo no programa de hoje, Maurício Rossi. Boa noite, Maurício. Boa noite, Carlos Lima. Boa noite também ao ouvinte apaixonado por... Vamos restabelecer o contato com o Maurício Rossi para podermos falar sobre o futebol internacional. Hoje tem muita coisa rolando, né, principalmente no futebol europeu, e a gente vai tratar tudo aqui no Upgrade. Tem muita informação, muito comentário. Você fica ligado com a gente. Só restabelecer aqui o contato com o Maurício Rossi, já que hoje aconteceu o sorteio, né? Aconteceram, né, os sorteios que definiram tanto as quartas de final da Liga Europa quanto as quartas de final da Champions League. Os dois sorteios aconteceram em Lyon, na França. Aliás, Lyon que vai receber a grande decisão da Liga Europa. Tudo bem aí, Maurício? Tudo bem. Opa. Tudo bem com o ouvinte também, apaixonado por esporte, tudo bem com o amigo? Tudo tranquilo. Hoje é um dia importante, logo pela manhã, eu e o Fábio Salgueiro acompanhamos aqui, né, os dois sorteios, o primeiro da Champions League, é claro, né, por ordem de importância, e depois o sorteio da Liga Europa, que também é uma competição importante, e vamos ter duelos absolutamente emocionantes. Teve algum jogo que você não gostaria que acontecesse já nessa fase de quartas de final e ele acabou acontecendo, Maurício? Como um clássico inglês, né, Lima? É um baita clássico, um jogaço. Esse Manchester City e Liverpool, mas eu acho que jogo bom tem que acontecer e não tem essa de, que fase que é, tem que acontecer logo. A gente fica já curioso para ver, né? Você sabe que ontem, durante o plantão da Liga Europa, né, o Salgueiro me perguntou, ele falou, qual o jogo que você gostaria que acontecesse já nas quartas de final da Champions League? Eu falei, exatamente essa partida entre Liverpool e Manchester City, porque a única derrota do City no campeonato inglês foi para o Liverpool, 4-3, absolutamente fantástico, um jogo lindo, né? O Liverpool chegou a abrir 4-1, aí o City reagiu, fez 4-3, quase empatou o jogo no finalzinho, realmente foi espetacular. E a gente dizia também que a única chance da Roma seria pegar o Sevilha, e a única chance do Sevilha seria pegar a Roma. E isso não aconteceu, né, Maurício? Porque o Sevilha vai jogar contra o contra o Bayern de Munique, teremos Juventus e Real Madrid, uma reedição da última final, né? E a Roma vai pegar o Barcelona, quer dizer, me parece, se bem que, né, o Sevilha tirou o Manchester United, pouca gente acreditava, mas me parece que Sevilha e Roma chegaram até onde poderiam chegar, ou você pensa diferente? Lima, depois dessa, vamos dizer assim, uma arrancada, né, do Sevilha, 60 anos sem chegar numas quartas de final da Liga, né, da Champions League. Então, depois desse heróico resultado, né, em Old Trafford, eu começo a acreditar no Sevilha. Por que não? De repente, pegar o Bayern aí, primeiro jogo, né, dia 3, joga em casa, né, depois vai decidir na Alemanha, dia 11 o jogo na Alemanha. De repente o Sevilha passou apertado, né, pelo United, foi um jogaço, venceu por 2-1.
de repente da Sevilha contra os alemães, por que não, né, Lima? E o Sevilha vai acontecer agora o que aconteceu na fase anterior, né? Contra o United também aconteceu isso. Ele jogou em casa, empatou 0-0, aí que, em tese, o favoritismo do time inglês aumentou, né? Mas na partida da volta o Sevilha jogou muito, realmente uma equipe taticamente muito bem montada pelo Vincenzo Montella, um time aplicado e contou, né, com aquela noite iluminada, né, do Ben Yedder, que entrou, na primeira bola que ele tocou, ele já fez o primeiro gol, depois fez o segundo e quase marcou mais um. É que na frente dele, né, tinha um monstro chamado De Gea e ele parou, mas mesmo assim com os 2-1 o Sevilha avançou. Só uma informação, nesse momento está tendo um jogo do Campeonato Francês, o Mônaco vai batendo o Lille por 2-1. Ainda em cima dessa, já que estamos falando do Sevilha e da eliminação do Manchester United, o Mourinho reuniu a imprensa inglesa e ficou 12 minutos falando, Maurício Rossi, né? Explicando o porquê da eliminação do seu time, né? do Manchester United, e dando a entender que a culpa não foi dele, né? Vamos ouvir só um pedacinho do que o Mourinho falou. There is something that I used to call football heritage. Translation word by word is something like football heritage. The last time Manchester United won the Champions League, which didn't happen a lot of times, was on 2011. Bom, ele disse o seguinte, existe uma coisa chamada herança do futebol, né? Falou 2 vezes sobre isso. Aí ele disse assim, olha, e ele até errou na informação, porque ele falou assim, a última vez que o Manchester United venceu a Liga dos Campeões, o que não acontece com muita frequência, né? Também já deu uma cutucada, foi em 2011. Não foi. Em 2011 foi a última vez que o United chegou a uma decisão, mas ele perdeu para o Barcelona a grande final. O último título foi em 2008. Só que aí o que ele fez? Ele elencou, né, todos os fracassos que o Manchester teve de 2011 para cá, né, para justificar que pelo menos dessa vez ele chegou próximo, chegou nas oitavas de final, tal. Ele deu a entender o seguinte: ele recebeu uma herança, não vai dizer herança maldita, mas uma herança não muito boa, e ainda não teve tempo de arrumar esse time do Manchester United. Você compra esse argumento do Mourinho ou não, Maurício? Olha, Lima, o Mourinho, Zé Mourinho, é um dos maiores, vamos dizer, lamentadores. Como se lamenta? Nos últimos tempos ele só se lamenta, né? Justifica a derrota, briga com o jogador, justifica o porquê o jogador está de cara feia com ele, e ele briga com outro treinador. Eu acho que o Mourinho tá começando a passar um pouquinho aí do ponto também, sempre derrotado, né, Lima? Vamos falar o que é verdade. Os times dele não têm se ajeitado e ele dá a desculpa de que ainda não teve tempo. Teve sim. Imagina, se o Manchester United tem o que ele quiser ali. Se ele pedir o jogador que ele quiser, ele praticamente tem. Mas não deu certo, ele tinha que falar que não foi dessa vez. Perdeu, né? Mas sempre tentando explicação. Ele que na temporada passada, né, o time do Manchester United disputou a Liga Europa e ganhou a Liga Europa, né? Ele até deu uma entrevista, questão de um mês atrás, assim, dizendo que no ano passado disputamos uma competição que não queríamos disputar, mas aí ganhamos e por causa dela hoje estamos na Champions League e tal. Ele deu uma desvalorizada, assim, monstruosa na Liga Europa, né? E depois... porque pro Manchester United... O que vale, o peso mesmo é da Champions League, né? Então, por isso que ele desvalorizou. Mas eu não desvalorizo não, porque eu acho uma outra excelente competição que sempre tem times muito fortes disputando. Mas foi justamente pelo título, né, da Liga Europa que ele chegou na Champions League esse ano. Bom, Maurício, e é o seguinte, né, por se falar em lamentações, daqui a pouco eu vou trazer uma palavra aqui do técnico do Lyon, né, quando a gente estiver falando de Liga Europa. Mas, por enquanto, o assunto é Champions League. Eu quero saber de você o seguinte: então você acha que o Sevilha vai surpreender o Bayern? Você está cravando o Sevilha ou não?
Não, cravar eu não vou cravar, Lima. Aí também. Não vamos exagerar, né? O que eu disse é o seguinte: por que não também surpreender? Vamos esperar. De repente o Bayern está aí pensando que, como goleou o Besiktas, passou fácil, né? Sem susto. Agora vai pegar um Sevilha aí pela frente que vem empolgado, vem de repente. Por isso que eu acredito no Sevilha. Eu não vou cravar, mas pode ser que aconteça. Juventus e Real Madrid. Reedição da final do ano passado, sendo que foi um chocolate do Real na final, né? A Juventus não viu a cor da bola. Eu não estou acreditando, não. Já passou com muita dificuldade pelo Tottenham. E o Real Madrid vem favoritaço, né? Para mim é um dos favoritos a ganhar esse título mais uma vez. Para mim, da Real Madrid. Só lembrando, na decisão ano passado, na temporada passada, foi 4-1 para o Real Madrid, né? Quer dizer, não deu a menor possibilidade para o time da Juventus na grande decisão e conquistou mais um título da Liga dos Campeões. Barcelona tranquilo contra a Roma ou nem tanto? Lima, também é tranquilo. Quem tem Messi, você já pode falar que passa tranquilo, né? Para mim, Barcelona passa com bastante tranquilidade. A Roma passou pelo Shakhtar, né? Teve dificuldade, mas para mim da Barça tranquilamente. Bom, você acabou de falar uma frase aí: quem tem Messi tem tudo, né? Então eu vou trazer aqui duas declarações. Uma que já é uma declaração assim de 2 dias, tal, mas é só para dar o gancho, né, do Conte, quando ele estava explicando a derrota por 3-0 para o Barcelona, ele disse o seguinte, ó: Fantastic player, moved the final result, moved the qualification, because in these two legs, Messi moved the final result. Resumindo, é um jogador fantástico e ele simplesmente, né, ditou as regras, né, mudou a cara do jogo, quer dizer, não tínhamos o que fazer contra Lionel Messi e ele decidiu a coisa a favor do Barcelona. Aí o Messi ficou sabendo, né, dessas declarações do Conte e agradeceu o técnico italiano que dirige o Chelsea. La verdad que no lo escuché, sinceramente me lo dijeron recién y agradecido obviamente que me dedique esa palabra hacia mí y nada, feliz de otra vez como termina la noche pasando a cuarto, que era lo que deseamos, con un grandísimo partido y nada, simplemente a Conte agradecerle las palabras siempre. Ele falou assim, ó, para ser bem sincero, eu não tinha ouvido o que ele falou, né? Nesse momento eu estou feliz por mais uma vez o time ter passado, né? O Barcelona está aí para chegar na fase decisiva da Champions League, então que agora ele estava dizendo, agora eu vou para o meu quarto, vou para casa, vou refletir, e aí então, já que ele falou isso, eu aproveito e agradeço ao técnico Conte. Agora, se o Messi for agradecer também todo mundo que fala bem dele, né, Maurício? Ele para de jogar bola e fica o dia inteiro nas redes sociais falando muitas graças, thank you very much, merci beaucoup, e assim vai, né, Maurício? Exatamente isso que eu ia falar, Lima. Você tirou o que eu estava pensando. Eu falei, imagina o Messi agradecendo todo mundo que elogia o futebol dele. Ele é espetacular, né? Um dos maiores que eu vi. Eu não vou falar o maior porque eu vi alguns que eu não quero fazer injustiça, mas ele é fantástico. Talvez seja o maior, vamos dizer assim, porque eu não vi Pelé jogar. Mas mais uma coisa sobre o Barcelona, do Messi contra a Roma. A Roma vai jogar, a primeira é na Espanha, né, Lima? Então, é tentar se fechar de todas as maneiras para tentar resolver na Itália, mas vai ser muito difícil. Se a Roma conseguisse um 0-0 já estaria ótimo para ela, né? E mesmo assim ainda correria riscos também, porque não tem jeito, o Barcelona joga bem em qualquer lugar, né? Claro que no Camp Nou fica melhor ainda, tal, 90 mil pessoas, aquela festa toda, mas o Barça é um time que pode, por exemplo, vou falar aqui, perder de 1-0 da Roma, uma noite que deu tudo errado, o goleiro pegou tudo, a bola bateu na trave e tal, aí a Roma fez um gol de contra-ataque e tal, e aí chegar no Estádio Olímpico ganhar de 2, 3 e assim por diante, né? É verdade ou não é? O Barcelona é assim, né? Claro que a tendência é o Barcelona ganhar os 2 jogos,
Mas eu estou colocando uma hipótese aqui, que é bem difícil de acontecer, mas que pode, e que mesmo assim o Barcelona não estaria, né? Qualquer outro time talvez, pô, agora vou ter que fazer 2 gols fora, não sei o quê. Para o Barcelona, não estou dizendo que seria fácil, que ele atropelaria, mas pela bola que tem, pelos jogadores que tem, realmente isso poderia acontecer de forma muito tranquila. Você está acompanhando o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube. Upgrade de segunda a sexta, às 6 da tarde, destacando o futebol internacional. Hoje comigo, Maurício Rossi, estamos aqui analisando os sorteios das quartas de final, estamos nesse momento falando da Champions League, daqui a pouco vamos falar também da Liga Europa, né? E chegamos ao grande clássico Liverpool e Manchester City, aquele clássico que eu queria ver e acabou acontecendo, né? Queria que acontecesse, que o sorteio colocasse frente a frente esses dois times, que eu tenho certeza que serão jogos alucinantes. E o Manchester City, já falei, a única derrota dele foi justamente para o Liverpool, né? Mas ele ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo. Enfim, só que no geral, o Liverpool, que é um time que tem uma história superior ao do City. O City começou a pensar, né, maior nos últimos anos, com os investimentos que estão sendo feitos e tal. Mas se você for pegar o que eles chamam de head-to-head, né, o confronto direto, a superioridade do Liverpool é tipo mais de 40 vitórias a mais que o rival. É uma coisa impressionante. E o que chamou a atenção hoje também foi a declaração do Jürgen Klopp, né, o técnico do Liverpool, né, quando ele foi questionado sobre o sorteio e sobre o seu adversário. I think it's an absolute dream draw for all Man United fans, so it's just, I really don't mind. It's not that we have really enough time to prepare that game. Until then, I knew it will be difficult, and that's difficult. The good news is for Man City difficult as well. I saw Bigiri Stein's face after the draw, and that it didn't look like it's Christmas. Olha, ele deu uma declaração sensacional. Não sei se você percebeu, Maurício, ao fundo, na primeira resposta dele, uns sorrisos assim, porque ele falou assim... Ele fala do Manchester United? Não, ele falou assim, foi um sorteio dos sonhos. Aí todo mundo, né, e parou um pouquinho, ele deu uns 2, 3 segundos, né, falou, foi realmente um sorteio dos sonhos para a torcida do Manchester United. Por quê? Né? Porque o United é rival dos dois, então o que é mais é que os dois se explodam, né? E aí ele começou a falar, não, realmente serão 2 jogos maravilhosos, aquela coisa toda, mas eu ainda tenho muito tempo para pensar nesses jogos, né? Dizendo que agora o foco dele é outro, campeonato inglês, aquela coisa toda. Aí ele falou o seguinte, a boa notícia... ele falou assim, será um confronto difícil, mas a boa notícia é que será difícil também para o City, e é verdade, tanto é que eu estava acompanhando o sorteio pela televisão e quando apareceu o nome do Liverpool para jogar com o City, um dirigente do City não estava com um semblante de quem estava numa festa natalina, né? Ou seja, o pessoal do City também não gostou. Então eu achei que o Klopp foi brilhante nessa sua explanação. Você não achou, não, Maurício? O alemão tem grande categoria. Aliás, Lima, é um duelo que ele leva vantagem sobre o Guardiola, né? Desde que os dois chegaram na Inglaterra, olha isso, foram 2 vitórias do Klopp, uma do Guardiola e um empate até agora. Ele está levando vantagem sobre o Guardiola. E se a gente analisar bem esses confrontos, eu estava prestando atenção aqui, o único dos, vamos dizer, favoritos, o Barcelona é o único que vai decidir fora de casa, né? É verdade, você tem razão. E o City vai jogar contra o City como favorito, vai decidir em casa. E eu acho assim, só pra gente, Liverpool, Maurício, só pra gente... um adversário que é extremamente difícil, ainda mais com um técnico que tem super experiente, o alemão que fez história já na Alemanha com o Borussia. Olha, Lima, esse eu quero ver, é um dos grandes jogos que eu estou esperando no ano, Manchester City e Liverpool. Eu volto a dizer, eu acredito que vai dar Manchester City, mas
mas vai ser um grande duelo. Ó, só para a gente, então, não deixar nenhuma dúvida, né? Sevilha e Bayern de Munique, primeiro jogo na Espanha, segundo na Alemanha. Juventus e Real Madrid, primeiro na Itália, segundo na Espanha. O Liverpool joga primeiro em casa e decide em Manchester contra o City. E o Barcelona joga primeiro em casa e decide no Estádio Olímpico contra a Roma. Eu falei há pouco aqui do confronto direto entre o Liverpool e o City. Olha só, 87 vitórias do Liverpool, 45 do City e 46 empates. Ou seja, o Liverpool tem 42 vitórias a mais que o seu rival, isso é claro, ao longo dos tempos e em todas as competições, né? Agora, recentemente, o Liverpool tem batido de frente com o City, como você já citou aí, né, Maurício? Bom, então para você, para mim, eu disse hoje de manhã e vou repetir, dos chamados favoritos, eu acho que quem vai dançar é o City. Tá? Para mim vai dar Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona e Liverpool. Essa é a minha bola de cristal, Maurício. Você acha que os 4 favoritos passarão? Você concorda comigo até a página 9? Tiraria o Liverpool e colocaria o City, é isso? Eu tô com uma pontinha de desconfiança aqui no Sevilha, hein? Olha a zebraça que eu acho que vai dar. Então, pronto, eu tô colocando o Liverpool. O Liverpool não chegaria a ser uma zebra, né? Porque é um clássico e tal, tem uma história maravilhosa. No caso do Sevilha, seria uma zebra, sim. Mas então, olha aí, ó, o Salgueiro, ele acha que os favoritos todos vão passar, né? Então, eu acho que dos favoritos todos, o City fica pelo caminho e o Maurício está indo até um pouco mais longe. Ele acha que o Sevilha vai tirar o Bayern de Munique. Vamos aguardar, por que não, né? Futebol, meu amigo, é isso mesmo. E agora, vamos virar a página. Falamos da Champions League e agora a Liga Europa. Também a fase de quartas de final definida hoje, né, com Arsenal e CSKA. CSKA decide em Moscou. Atlético de Madrid Sporting, de Portugal, o segundo jogo em Lisboa. Lazio e Salzburg, segundo jogo na Áustria. O Salzburg que eliminou o Borussia Dortmund. Leipzig e Olympique de Marselha, o time francês decide em casa. E aqui, Maurício, o que você está imaginando? Olha, Lima, são confrontos complicados aí, mas eu acredito... O campeão, já vou falar assim para você, Atlético de Madrid, mais uma vez. Só que quem está surpreendendo, os times da RB, né, que é de Salzburgo, e também o Leipzig. Pode falar, é a turma do Red Bull, é a turma do Toninho Vermelho. Esses, né? São os que podem surpreender aí, foi uma grande surpresa. Salzburgo eliminou o Borussia e... Eu acredito que, mais uma vez, no Atlético de Madrid, eu acho que não tem como não apostar no Atlético. Não, tudo bem, mas vamos analisar os confrontos. Vai. A Arsenal e CSKA, quem passa? O Arsenal. O Atlético de Madrid, você já falou. Lazio e Salzburg. Aí passa Salzburg. Leipzig e Olympique de Marselha. Então, o Olympique, outro dia a gente fez o jogo do Paris Saint-Germain com o Olympique, eu achei um time bem postado em campo, passou agora pelo Atlético Bilbao, mas eu não confio não, eu acho que vai dar o Leipzig. Então tá, eu vou aqui de Arsenal, Atlético de Madrid, Lazio e Olympique de Marselha, vamos ver. E é o seguinte, um time que hoje está realmente muito frustrado, talvez o mais frustrado de todos que foram eliminados ontem da Liga Europa. Claro que o Borussia Dortmund também, os torcedores não devem ter dormido bem à noite, né? Porque foram eliminados pelo Salzburg da Áustria. Mas o torcedor do Lyon deve estar, assim, inconformado. Por quê? Porque ele foi até Moscou, né? O time foi a Moscou no primeiro jogo, ganhou de 1-0, gol de cabeça do Marcelo, zagueiro brasileiro e tal, e aí a decisão em Lyon, né, em casa, com a torcida, aquela coisa toda, e tomou 3-2. E o pior é o seguinte, Maurício, a final da Liga Europa vai ser em Lyon. Então o torcedor do Lyon já estava começando a sonhar, poxa, olha aí, acho que vamos ganhar um título europeu e ainda na nossa casa, no nosso estádio novo e tal. E isso, imagino eu, né, tem aumentado ainda mais a frustração. E quem realmente não escondeu
toda a sua decepção, foi o técnico, se a gente for falar em português, né, o nome dele seria Bruno Genesio. Mas ele é francês, né? Então é o Bruno Genesio. Ele falou sobre a derrota e a eliminação de ontem. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis lyonnais. Je suis ici, j'ai signé ici, j'avais 6 ans. À chaque fois que je sors dans la rue, c'est comme si j'avais le maillot de Lyon sur moi. Donc quand ça va bien, on est fier. Quand ça va moins bien ou un peu moins bien comme en ce moment, oui, moi j'ai pas peur de dire que j'ai honte par rapport à ce qu'on a fait, par rapport aux gens qui étaient au stade hier, par rapport à l'institution aussi, parce que je pense que l'institution c'est ce qu'il y a de plus important. Eu sou um cidadão de Lyon, vivo aqui desde os 3 anos. Cada vez que eu saía na rua, parecia que eu tinha uma camisa do Lyon debaixo da minha roupa, né? Então, toda vez que o time vai bem, quando as coisas dão certo, nós nos sentimos orgulhosos. Mas no caso de ontem, eu não tenho como não dizer. Eu estou envergonhado, estou com vergonha do que fizemos ontem, com vergonha pelo torcedor e principalmente pela instituição, que é uma instituição muito importante. Não é sempre, né, que um técnico dá uma declaração dessa, né, Maurício? E olha, assim, não foi um parceiro, CSKA, ele não foi goleado, né? Mas ele perdeu uma classificação em casa que parecia estar garantida antes do jogo. Não, uma declaração forte, a declaração de falar que está com vergonha, se desculpar com o torcedor, isso aí é uma declaração de quem sente mesmo. Então, legal que o futebol ainda tem gente assim, né? O cara que sentiu muito triste, perdeu uma classificação, porque, como você disse, a torcida esperando chegar a uma final, uma decisão que será em Lyon, na França, o torcedor já fica frustrado e o técnico se mostrou assim também, sentiu na pele. Legal ter uma declaração desse tipo, Lima. Agora, só para completar aqui, os jogos que serão decididos fora de casa, quem vai decidir em casa, ó? CSKA, o Sport, o Salzburg e o Olympique de Marseille. Então, você vê aí, o Atlético de Madrid decide fora, o Arsenal decide fora, a Lazio decide fora e o Leipzig decide com o Olympique fora de casa. Olha, se pesar a decisão em casa, teremos jogos muito bons mesmo. 5 e 12 de abril, a previsão desses jogos aí, Lima. Bom, uma curiosidade, então, em relação você citou, né, as equipes que vão decidir fora. Na fase anterior, o Arsenal foi a Milão, ganhou por 2-0. Quer dizer, chegou em Londres já quase classificado e aí fez 3-1 no Milan, se bem que o Milan ontem foi prejudicado pela arbitragem, né? O Milan fez 1-0, aí o juizão inventou um pênalti ali para o Arsenal, depois teve uma bola na mão na área do Arsenal que poderia até ter sido dado pênalti para o Milan, isso aí poderia ter mudado e muito a história do jogo, mas de qualquer maneira o Arsenal jogou a primeira fora, fez o resultado, né, e depois se garantiu em casa. O Atlético de Madrid foi ao contrário, ele jogou a primeira em casa, né, ganhou em casa de 2-0, depois atropelou 5-1, né, contra o Lokomotiv. O placar mais elástico foi esse. Né? E lamentavelmente a contusão do Felipe Luiz, né? Foi nesse jogo, né, contra o Dinamo que aconteceu a contusão. O Felipe Luiz fraturou a fíbula, né, e tá fora da Copa do Mundo. O Tite já até convocou o Alexandro, exatamente. Então, foi nesse jogo contra o Lokomotiv, o jogo da volta em Moscou. A Lazio, na fase anterior, empatou em casa 2-2, né, e parecia que ela ficaria numa situação extremamente ruim, até praticamente eliminada, porque o Dinamo de Kiev jogava por um 0-0 ou 1-1 em casa, só que a Lazio foi lá e ganhou de 2-0, então se impôs, né? Agora, Leipzig e Olympique, o Olympique ganhou as duas, né? Não teve assim nenhum problema para se classificar, e o Leipzig com o Zenit ele ganhou uma de 2-1, empatou a outra 1-1, decidindo, né, foi fora de casa, então foi um time que também soube segurar. Vamos aguardar, mas que serão jogos realmente emocionantes e já fica o convite, né? 3 e 4 de abril, plantão da Champions,
e 5 de abril, plantão da Liga Europa, né? Serão jogos realmente sensacionais e nós vamos estar aqui com aquele jeito que a Rádio Futebol Clube vem mostrando para você, com opinião, com informação, com curiosidades, né? E você pode se ligar, porque não vai faltar emoção, meu caro Maurício Rossi. E deixa eu só dar uma passadinha aqui no jogo do Mônaco. Já estamos nos acréscimos, né? O Mônaco vai vencendo o Lille por 2-1 e se consolida, né? Na segunda colocação. Ele está abrindo agora 7 pontos do Olympique de Marselha, está indo para 66 com um jogo a mais, né? E o Olympique tem 59. O campeão francês tem 80 pontos, que é o Paris Saint-Germain, 14 a mais que o Mônaco. Aí a coisa está mais do que decidida, né? E como na Inglaterra também o Manchester City já é o campeão. E na Itália, Maurício Rossi, na questão de 2 semanas, eu e o Zé Boquinha transmitimos o jogo da Juventus com a Lazio, né? Ou melhor, da Lazio com a Juventus, porque o jogo foi no Estádio Olímpico, e 0-0, aquele 0-0 enroscado, tal. Aí aos 48 do segundo tempo, o Dybala tira um coelho da cartola, né? Faz um gol espetacular, e a Juve ganha por 1-0 mesmo sem ter jogado bem. Aí eu virei pro Zé, e 2 horas depois desse jogo, o Napoli jogaria em casa com a Roma, né? Aí eu virei pro Zé e falei: Zé, eu tô achando, pela minha experiência no futebol, que esse foi o gol do título da Juventus. Aí ele falou: por que você tá falando isso? Porque um time que joga mal como a Juventus jogou hoje, consegue ganhar, e com a força que a Juventus tem, um time acostumado a decidir, quando chega na reta de chegada, quando vai chegar na reta de chegada também é bom, né? Na reta de chegada ela costuma engatar uma terceira e sai atropelando. Eu não sei não se o Napoli não vai tremer hoje diante da Roma, e não deu outra. Aí o Napoli, que havia perdido um jogo só, né, justamente para a Juventus, no primeiro turno, tomou de 4-2 da Roma. Aí o que aconteceu? Na sequência, a Juventus tinha um jogo a menos, que era contra a Atalanta em casa, né? Ganhou esse jogo a menos, ou seja, está 4 pontos na frente do Napoli, e ainda vai jogar com o Napoli em casa. Estou achando que, infelizmente, não vai dar para o time do Napoli, hein, Maurício? A gente achava que o Napoli voltava a ser campeão, né, Lima? Infelizmente. Falava muito daquela camisa bonita do Napoli que a gente relembrava dos anos 80 com Careca, Maradona, mas não vai dar não. A Juventus que se contente aí com o campeonato italiano, porque na Champions League acho que não vai dar não. Tem isso também, né? Tem isso também. Agora, eu lamento, porque eu queria que o Napoli fosse campeão, ia ser uma festa muito legal, né? Na cidade de Nápoles, muito tempo sem ganhar, e a Juve já tem 33, claro, ela tem 33, ela quer ter 40, né? Nenhum time vai entregar de graça. Ela quer ter 50, 60, mas que seria legal seria, né? Ver a festa, porque a Juve tem 33 e a Inter e o Milan, né? Que são os que vêm logo a seguir, tem 18, quer dizer, 15 títulos a mais tem a Juventus. Então, teoricamente não ia fazer muita falta para La Vecchia Senhora, mas infelizmente acho que não vai dar para o Napoli não. E um detalhe curioso, o campeonato inglês nessa rodada aí desse fim de semana não vai ter clássico, né? Normalmente tem clássico no campeonato inglês, mas dessa vez não. Passar aqui os confrontos dos times grandes, né, da Inglaterra. O Tottenham vai receber o Newcastle. Aliás, esse jogo foi adiado. Não, porque vai ter a Copa da Inglaterra, né, Lima? É verdade, tem razão. É verdade, você tem razão. Porque é verdade. E o City aí, como você disse, para mim já não tem mais como tirar do City, né? Não tem mesmo. É uma coisa assim que todo mundo se conformou, e a briga na Inglaterra, como em outros países, é pelo segundo lugar, né? Por exemplo, o Manchester United e o Liverpool, né, estão brigando. Recentemente eles se enfrentaram, né? E deu o Manchester United, até em função disso parecia, né, que o time do Mourinho tinha, né, ganho moral tal para poder se classificar na Champions League, e isso não aconteceu. Você falou E olha que eu vou te falar, dia 7 de abril, esse pode ser o jogo que carimba a faixa, que decide mesmo o campeonato inglês. O Manchester City pode ser campeão contra o Manchester United, dia 7 de abril, Lima. Só isso, né? Pouca coisa, né?
Para ele seria delicioso. Bom, então vamos passar aqui os jogos da Copa da Inglaterra, quartas de final. Amanhã, Swansea City e Tottenham, Manchester United e Brighton. Né? Vamos ver se o time do Mourinho se reabilita. No domingo, o Wigan joga contra o Southampton e o Leicester recebe o Chelsea, portanto, quartas de final da Copa da Inglaterra, que é a competição mais antiga do mundo, super tradicional, né? A FA Cup. Quando você visita o estádio de Wembley, né? Você vê lá todas as homenagens e tal, e a idolatria que eles têm. É a segunda competição mais importante depois da Premier League, e serão jogos realmente muito legais. E, assim, de repente pode pintar aí um Chelsea, Manchester United, Tottenham entre os semifinalistas. A tendência seria essa, mas como a zebra anda passeando por aí, né, Maurício? É melhor a gente esperar, né? Você não acha? É melhor não cravar muita coisa, não. Para a cabeça do torcedor não pirar, às vezes o nosso amigo apaixonado por esporte que está ouvindo a gente pensam, mas o Manchester City levou esse título outro dia. Não, ele levou a Copa da Liga Inglesa. Que é a terceira. São competições diferentes. Né? Que é a terceira em importância, né? Premier League, FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e a Copa da Liga, que foi essa aí que o City ganhou. O único confronto que não envolve grandes é o Wigan contra o Southampton, né? Porque a gente tem o Tottenham contra o Swansea City, o Manchester United contra o Brighton e o Chelsea enfrentando o Leicester, né? O Leicester que na temporada passada também era grande. Agora já voltou meio que para o lugar dele, mas que viveu um sonho espetacular que pouquíssimos times do tamanho dele irá viver, não é, Maurício? É verdade. Lima, e olha, tem informação importante também aqui, que eu estou vendo que só faltava ser a confirmação da FIFA, e hoje foi confirmado que na Copa do Mundo teremos árbitro de vídeo, hein? Tomara, né? Bom, primeiro a gente tem que torcer para ter Copa, né, Maurício? Depois, aí se tiver, não, porque eu não sei, cara, esse problema político aí, envolvendo Inglaterra, aquele espião lá que envenenaram, não sei, sinceramente, eu tô com o pé atrás. Tomara que não, né? Mas, e tomara também que se tiver, a segurança seja mais do que redobrada. Que realmente a coisa... Sempre tem que ter uma segurança muito especial. Copa do Mundo, eventos grandes assim, a segurança é muito reforçada, Lima. Sem dúvida nenhuma. Bom, então é isso. Fica o convite para você. A qualquer momento nós temos o Click Time, né? Na programação da Rádio Futebol Clube, atualizando as últimas do esporte, do futebol. Amanhã tem Click Time também, mas sábado e domingo não temos nem o Breakfast News e nem o Upgrade, mas amanhã tem São Caetano e São Paulo, né, pelo Campeonato Paulista. O jogo vai ser às 4h, e domingo nós teremos Bragantino e Corinthians também às 4h. O jogo de São Paulo amanhã vai ser no Anacleto Campanella, em São Caetano, né? E no domingo, no Pacaembu, já que o Bragantino está mais preocupado com o dinheiro do que com qualquer outra coisa, né? Levou o jogo para o Pacaembu, Bragantino e Corinthians. Você nos acompanha e também manda suas mensagens. Curte a nossa página através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você também pode acompanhar as transmissões e os programas no TuneIn, né? Baixa o aplicativo do TuneIn no seu celular, pode ser o seu iPhone, pode ser o seu Android, e você também acompanha a Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes no TuneIn. Enfim, estamos aí em todas as mídias, e através do radiofutebolclube.com.br você pode nos ouvir pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Tá certo, Maurício Rossi? Tá certíssimo, Lima. Só como último destaque, hoje tivemos algumas convocações de seleções, por exemplo, tivemos da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha. A Alemanha, que será adversária do Brasil no próximo dia 27, teve convocação, destaques aí para o Khedira, Boateng, Draxler, Kroos, o Ozil, muitos jogadores, 7 do Bayern na lista aí do Joaquim Löw. Que coisa, chamou 8 campeões
do mundo, 17 que ganharam a Copa das Confederações. O Neuer segue fora desde setembro com a fratura no pé. Na Espanha, Lima, você tem uma ideia, e o nosso ouvinte apaixonado por esportes, olha isso que acontece na Espanha. Tem mais brasileiros do que catalães, por exemplo. O Diego Costa, o Rodrigo do Valência e o Thiago Alcântara são jogadores brasileiros convocados na lista aí do espanhol William Lopetegui. É isso, Lima? Isso. O treinador da Espanha. Tem mais jogadores brasileiros que catalães. Que coisa, né? Faz parte, né? Essa internacionalização do futebol, né? Essa coisa do jogador sair cedo e se identificar com um determinado país, né? E aí também mora lá há muito tempo, tem a cidadania, aquela coisa toda, né? E então, na Copa do Mundo tem muito isso, você vê vários jogadores que são naturalizados, né? E para sorte da Argentina e azar da Espanha, o Messi não quis se naturalizar espanhol, né? Já pensou o Messi jogando na Espanha ou não? Você acha que ia dar um pouco de trabalho para os adversários? Não? Com o que já tem falando em Argentina e Espanha, teremos Alemanha e Espanha dia 23, aí depois dia 27 Brasil e Alemanha. Olha cada jogaço. Verdade. E depois dia 27 tem Espanha e Argentina. Só jogo bom. E hoje também, uma última notícia que eu tô me lembrando agora, perguntaram para o Unai Emery, né, sobre o Neymar no Real Madrid. Aí ele falou assim, isso aí vocês têm que perguntar para o Florentino Pérez, né, que é o presidente, o homem do dinheiro do time merengue. Agora sim, Maurício Rossi, grande abraço e até amanhã, hein? Abraço, Lima. Amanhã estaremos juntos com São Caetano e São Paulo. Estamos encerrando o Upgrade. Edição dessa sexta-feira, 16 de março. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time. Amanhã tem futebol, amanhã tem São Caetano e São Paulo, 4 da tarde. Domingo também tem futebol aqui na Rádio Futebol Clube Bragantino e Corinthians às 4 da tarde. Fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.